Olá, bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Chiodini. Vamos fazer essa aula de analgesia multimodal. Eu sou anestesiologista de formação, mas tenho área de atuação em dor. Talvez alguns alunos me conheçam, curso Conquistador, também está dentro do curso essa aula, mas até em questão de conflito de interesse e disclaimer, essa aula está sendo oferecida pela AD, um grande parceiro nosso, para podermos falar juntos aqui de analgesia multimodal. Então, trabalho hoje só com dor, mas tive formação de anestesista, tenho bastante contato com dor aguda, e essa aula de analgesia multimodal, ela é tanto para dor aguda quanto para dor crônica. Então muita gente pensa assim, fala, analgesia multimodal é um conceito de dor aguda. Tá bom, tudo bem, começou na dor aguda, mas ela vem também para dor crônica. E falando de dor aguda e dor crônica, a diferença entre essas duas, é muito importante que a gente comece essa aula na fisiopatologia, que é esse slide que eu quero mostrar para vocês. E parece uma coisa muito simples, né? Todo mundo que tem interesse em dor, que já ouviu falar de dor, sabe o que é uma dor aguda, uma dor crônica. Atualmente, a definição ela é muito simples mesmo. Uma dor crônica é aquela que dói por mais de 3 meses, e uma dor aguda é aquela que dói por menos de 3 meses. Mas esse slide aqui traz outras características da dor aguda e da dor crônica que eu até gosto mais, assim. Tem uma que eu gosto muito, que não é a definição mais atual, até um conceito um pouco mais antigo, mas ela explica muito bem o que acontece com a dor crônica, o que acontece no processo de transformação da dor aguda para a dor crônica, que a gente chama na ciência da dor em cronificação da dor. Como que acontece esse processo? E como que a analgesia multimodal é diferente para uma e para outra. Então, para a gente entender esse processo e o papel da analgesia, é importante que a gente estude um pouco mais a fundo a dor aguda e dor crônica, e não pare naquele conceito básico de livro, 3 meses de corte, né? Então, por exemplo, a dor crônica, até um pouco tempo atrás, ela era definida, ou até conceituada, como uma dor que dura por além do período esperado para a resolução de uma lesão. Esse é um conceito muito legal. Pode parecer meio chato de entender, mas ele é muito legal, porque pensa, se você, pensando aí em dor aguda, né, pós-operatória e tal, que é a realidade de muitos dos nossos alunos, você vai fazer uma cirurgia ortopédica de grande porte, uma cirurgia de coluna de grande porte. Escoliose, vai lá artrodesar quase todos os níveis da coluna cérvico-torácica, lombar e tal. Perfeito, é esperado que o paciente tenha dor. Puxa, natural ele ter dor, claro, a gente precisa tratar, a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Mas é esperado que o paciente tenha dor, né? Por quanto tempo? Por um bom tempo, talvez uma semana, talvez uns 10 dias, talvez até mais de uso de analgésico, né? É razoável que esse paciente tenha dor por tanto tempo? Sim, porque ele fez uma cirurgia grande. Até muitas vezes essas cirurgias são feitas em 2 etapas e tal. Agora pensa um outro procedimento cirúrgico. Não desmerecendo, mas em termos de porte é diferente. Pensa bem, a pessoa vai no dermato tirar uma pinta. Então ela foi lá e tirou uma pinta no dermato. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Quem já assistiu alguma aula minha provavelmente já viu esse exemplo. É natural que fique doloridinho ali um dia, algumas horas e tal, mas se essa mesma pessoa tá uma semana depois do procedimento dermatológico, com dor muito forte, a mão já não consegue mexer, a dor já tá passando aqui para o braço e tal, tem alguma coisa errada com esse paciente. É dor crônica? Pelas definições atuais, não. Mas se você for ver por esse conceito mais antigo aqui, dor por além do período esperado de resolução de uma lesão, por esse conceito sim, né? Já os dois pacientes, tanto o pós-artrodese, por escoliose, quanto o paciente pós-retirada de pinta no dermato, os dois estão com 7 dias de pós-operatório. Mais um, eu vejo que está dentro do esperado, e eu estou dando analgésico até potente para ele. O outro talvez esteja com analgésico até menos potente, mas eu estou mais preocupado com ele, porque tem alguma coisa de errada se desenvolvendo lá. E o que a gente vê, né? Qual é a diferença, então, molecular entre a dor aguda e a dor crônica? Na dor crônica, existe um pressuposto que o paciente tem sensibilização. Qual sensibilização? A gente vai falar sobre sensibilização periférica, sensibilização central, rapidinho, não é uma aula de fisiopatologia, mas só para relembrar esses conceitos. Molecularmente, a sensibilização é um aumento da capacidade de resposta daquelas fibras que são nossos receptores, e aí essas fibras elas reagem de forma mais fácil, o paciente fica mais sensibilizado, ele sente mais dor. Então, sensibilização central, por exemplo, é sinônimo de dor crônica? Não. Mas a dor crônica pressupõe a existência de uma sensibilização. E é por isso que eu me preocupo com esse paciente da dermato, que eu dei o exemplo. Porque ele está formando um processo de sensibilização periférica, claro, mas principalmente um processo de sensibilização central. E esse processo é o que está intimamente ligado
a cronificação da dor. Mesmo que ele tenha 7 dias de dor, ele tem dor aguda. Mas essa dor aguda está com alta chance de evolução para dor crônica, eu já me preocupo com esse paciente. E é muito importante que eu já aplique os conceitos dessa aula de analgesia multimodal já para esse paciente. E pensando em dor crônica? Pensando em dor crônica, claro, o paciente que tem uma dor que ele sente hoje, por exemplo, osteoartrite, né, antiga artrose. Ele sente a dor hoje, ele sente amanhã, ele sente depois, e normalmente essas dores de processos degenerativos que pioram com a idade, normalmente eles só vão piorando, né, o estímulo nociceptivo. Então, claro, a sensibilização também vai aumentando, a gente vai ver isso, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a dor crônica, ela pressupõe a existência de sensibilização central, que é o que está acontecendo no paciente da dermato, que eu dei o exemplo. E aí muita gente pergunta, tá, mas como que eu vejo na prática a sensibilização central? Eu vou mostrar aqui a parte molecular. Mas na prática, como que eu vejo? São esses dois bonequinhos aqui do lado, a hiperalgesia e a alodínia, ou alodinia, depende de como você escreve. Isso é muito interessante, a hiperalgesia é, o paciente, ele tem uma dor quando você aperta, né? É um estímulo doloroso que você faz, mas ele sente muito mais dor do que ele deveria. E a alodínia, você faz um estímulo que normalmente não é doloroso, mas aquele paciente sente muita dor com esse estímulo, né? E muitas vezes você vai ver alodínia e hiperalgesia, muitas pessoas que estudam dor, estão começando, eles colocam isso na caixinha de dor neuropática. Ah, se o paciente tem hiperalgesia, tem alodínia, é porque ele tem dor neuropática. E a gente não está falando aqui de dor neuropática ainda, a gente está falando de dor crônica. Então hiperalgesia e alodínia são sinais de sensibilização central, que é um processo importantíssimo para a cronificação da dor, está muito ligada à dor crônica. Então até eu gosto de comentar, o pulo do gato é você começar a colocar tanto a alodínia quanto a hiperalgesia na caixinha do seu cérebro de dor crônica, sendo ela neuropática ou não. Claro, se você tiver muita alodínia, existe uma chance grande de você ter um componente neuropático, mas ela é primariamente de dor crônica, de sensibilização. E a gente tem dois tipos de sensibilização. Uma delas é a sensibilização periférica. Relembrando rapidamente, como que acontece a sensibilização periférica? Ela depende do tecido lesionado, então eu tenho que ter uma lesão de tecido. E a própria alteração ali do microambiente local vai levar à acidose, então secreção de íons H+, e a gente tem canais que são sensibilizados por eles, e a hipóxia. A hipóxia vai gerar um aumento de produção de ácido lático, que vai gerar radicais livres de oxigênio, e a gente tem canais também que, entre aspas, percebem esses radicais livres, gerando ali o que a gente chama de um microambiente desfavorável. Então, quando a gente tem uma lesão tecidual grande, a gente tem muita acidose, muita hipóxia, e o resultado de tudo isso gera ali, naquele local, um microambiente desfavorável, que já contribui para a sensibilização periférica. Esse microambiente desfavorável, ele vai piorar ainda a sensibilização, ele vai fazer um recrutamento de células pró-inflamatórias por quimiotaxia. Essas células inflamatórias, elas vão secretar citocinas pós-inflamatórias, dá para ver aqui até, né, ó, várias citocinas, cores diferentes, didaticamente mostradas, mas principalmente interleucina 1B, interleucina 6 e TNF-alfa. Se você quiser decorar, os principais normalmente são esses. E isso forma o que a gente chama de sopa inflamatória. Por incrível que pareça, o termo científico é exatamente esse mesmo. Existe uma sopa inflamatória gerando inflamação. Tudo isso que eu falei, ele não depende, por exemplo, do nervo exatamente. Então eu tive o tecido lesionado, gerou acidose e hipóxia, recrutamento de células pró-inflamatórias por quimiotaxia, e essas células, que estão aqui principalmente macrófagos, neutrófilos, eles vão liberar substâncias pró-inflamatórias. Tudo isso que eu falei praticamente não depende do nervo. Tem uma partezinha muito pequena que depende do nervo, que é a secreção do NGF pelo nervo, que piora a inflamação. Mas se você puser na sua cabeça que a sensibilização periférica ela pode acontecer praticamente de forma independente do nervo, é interessante, porque aí você vai ver que na prática, por exemplo, vale a pena usar anti-inflamatório para pacientes que estão com anestesia neural, por exemplo, uma anestesia periférica, uma anestesia de neuroeixo. Mas o importante é, sensibilização periférica acontece em todos os pacientes. Quando a gente fala de dor aguda, quase todos, né? Pega o paciente da coluna que eu falei, o próprio paciente da dermato que eu falei, ele tem bastante inflamação. Tudo bem, da onde vem essa inflamação? A gente vai precisar conversar, mas ele tem bastante sensibilização periférica. Agora, e para dor crônica? Para dor crônica, pode ser que não aconteça a sensibilização periférica. Então, tem alguns casos de dor crônica que não tem. Você tem o paciente, por exemplo, com neuropatia diabética, não complicada, né? O paciente vai tendo aquelas neuropatias. Pouquíssima inflamação ou sem inflamação. A neuralgia pós-herpética, por exemplo, não o zoster agudo,
Mas aquele que sobrou, né? Depois de 3, 6 meses do herpes zoster, o paciente está lá, não tem inflamação nenhuma, mas tem dor neuropática ali do zoster. Então são pacientes que têm sensibilização, mas ela não é periférica. Então ele é o quê? Sensibilização central. A gente já vai falar sobre isso. Mas fato é que a sensibilização periférica dá o que como resultado o que a gente chama de inflamação. Então alterações do microambiente local vão gerar inflamação e recrutamento de células pró-inflamatórias vão gerar inflamação. E aqui tem os 5 sinais cardeais da inflamação, né? O calor, vermelhidão, edema, dor e a perda de função. Se você identifica isso localmente no local de dor do seu paciente, muito provavelmente ele tem inflamação. E o que isso gera em relação à analgesia? A gente vai falar sobre isso já nessa aula. Vamos só passar para a sensibilização central. Sensibilização central, eu costumo explicar para os meus pacientes assim, como memória de dor. Ela é como se fosse assim, em termos mais do nosso métier, né? Hiperestabilidade neural que acontece por mecanismos centrais. A outra era assim, uma estabilidade neural por mecanismos periféricos. Então a sensibilização central é uma estabilidade neural por mecanismos centrais. Essa é a diferença. E vocês viram lá, mecanismos periféricos, a própria lesão neural e tudo aquilo que ela traz é que vai causar inflamação. Aqui não. Aqui a inflamação realmente depende do neurônio. A sensibilização realmente depende do neurônio e ela é feita por mecanismos centrais. O principal mecanismo, que assim tem que saber, não tem jeito, a gente até fala no Conquistador ali, é o principal mecanismo de sensibilização central. É a ativação de canais NMDA, que normalmente eles são silentes, eles são quietinhos no corno dorsal da medula. E como que isso acontece? Existe um estímulo persistente. Então o paciente ele sente um estímulo intenso e persistente. Então se o paciente tem uma dor leve e eventual, ele não sensibiliza. Se o paciente tem um estímulo intenso e persistente, ele vai secretando substâncias, neurotransmissores ali no corno dorsal da medula, vai secretando, eventualmente ele consegue ativação de canais NMDA e acontecem diversos processos que vão hipersensibilizar esse paciente, deixando aqui ó, o segundo neurônio dele como esse aqui, um excesso de canais, um excesso de fosforilação, um excesso de ativação dependente de NMDA. Para mais detalhes, a gente explica bem detalhado isso no curso Conquistador, eu só queria citar hoje para a gente avançar na nossa aula de analgesia multimodal. Da mesma forma, eu quero citar também os processos de desinibição de interneurônios no sistema nervoso central. Existem interneurônios que toda hora estão tentando cancelar estímulos dolorosos. E quando você sente um estímulo intenso e persistente, esses interneurônios, eles literalmente vão à falência. Eles têm uma certa capacidade de produção de neurotransmissores e eles literalmente vão à falência quando você sente um estímulo intenso e persistente, você acaba tendo uma redução desse tônus inibitório e também uma redução da inibição de conexão entre fibras de dor e fibras de tato. Isso aqui acaba dando bastante alodínia, que eu falei que era um sinal realmente da sensibilização, não exclusivo da dor neuropática. E o terceiro ponto, que nossa, daria uma aula de horas só sobre isso, ativação e disfunção de células da glia. Normalmente começa com a micróglia, que é esse que está representado grande aqui como verde, mas na verdade elas são pequenininhas, e de astrócitos, elas terminam ou são mantidas pela disfunção de astrócito, que está colocado aqui como um vermelho pequenininho, mas na verdade os astrócitos é que são grandes. Eles estão em várias sinapses, um único astrócito consegue em várias sinapses. Então normalmente a disfunção de células gliais acontece ou por lesão neural, ou também pelo estímulo doloroso intenso e persistente, ativando células da glia, principalmente micróglias, e sendo mantida principalmente pela ativação e disfunção de astrócitos. E se você for seguir aqui, quiser dar um pause, seguir as setinhas aqui de sensibilização, vocês vão ver que aonde vai parar toda essa sensibilização de micróglia e astrócitos? Em grande parte vai parar no INDAP, na piora da sensibilização por NMDA. Então é mais um mecanismo para piorar o NMDA. E tem outros aspectos da sensibilização, mas acho que resumindo esses e juntando tudo isso que eu falei, a gente pode chegar numa conclusão. A gente pode chegar na conclusão que existem três principais mecanismos de sensibilização central. E qual é o estímulo para esses mecanismos? Na grande maioria das vezes basta o estímulo intenso, doloroso e persistente. Então eu preciso sentir dor por um bom tempo para conseguir sensibilizar. E uma dor que tem que ser compatível, uma dor moderada ou intensa. Então, trazendo isso um pouco para a prática clínica, o que eu falo para os meus pacientes?
Olha, se você sentir dor aguda, você vai ter ali uma série de problemas, uma série de eventos problemáticos, né? Você pode ter, por exemplo, depressão, ansiedade, deambulação prejudicada, isso pode retardar uma alta, uma recuperação, pode ter efeitos adversos cardiopulmonares, tromboembólicos, uma série de problemas, né? Desde infecção, cicatrização inadequada e tal, até problemas mais, digamos assim, administrativos, né? Mas que impactam na vida do paciente. Aumento do tempo de internação, risco de reinternação, aumento de custos. Mas, principalmente, você pode ter dor crônica. E como que é o processo dessa dor aguda para dor crônica? Ela envolve a sensibilização central, que é essa tabelinha. Então, para eu passar de dor aguda, que já tem prejuízos significativos, para dor crônica, eu preciso do estímulo doloroso intenso e persistente. E por que que isso é importante? Por que eu estou usando um tempo bom dessa aula para isso? Quando o paciente tem uma dor aguda e ele controla a dor aguda dele, quando a dor está controlada, o estímulo, por exemplo, o trauma ou a cirurgia que gerou aquela dor aguda melhora, eu posso ir baixando a medicação, porque não há sensibilização ou há pouca sensibilização. Se eu tenho um paciente com dor crônica, ele passou por todo esse processo e ele precisa do estímulo doloroso, intenso e persistente para manter os processos de sensibilização dele. Então, como que eu trato esse paciente? Se ele fica bem da dor, se ele fica com uma dor controlada, eu preciso esperar um tempo para reduzir medicação. Então, tudo isso para a gente entender isso. O paciente com dor crônica, que está com a dor controlada, eu preciso esperar alguns meses, idealmente 3 a 6 meses de dor controlada para reduzir medicação. E aí, então, começa o desafio, porque você usar uma analgesia multimodal na dor aguda é um pouco mais simples na maioria dos casos. Eu vou usando os remédios e quando o paciente melhora da dor, o estímulo melhorou, eu também vou reduzindo os remédios. Para a dor crônica, eu preciso de opções de medicação mais modernas, às vezes em associação, que tratem a dor por diferentes pontos, que eu possa usar com risco baixo de efeitos adversos, tanto físicos quanto psíquicos, porque esse paciente vai ter que usar essa medicação por um tempo. Então passamos aqui pelo diagnóstico sindrômico, pelo diagnóstico sindrômico temporal, que é dor crônica e dor aguda. Vamos passar um pouco para outro tipo de diagnóstico. Quando a gente divide a dor entre neuropática, nociceptiva e nociplástica. Por que que isso é importante? Porque cada uma delas tem desafios diferentes e tem tratamentos diferentes para eu fazer. Então, por exemplo, para uma dor neuropática, eu tenho a definição dela como dor relacionada à lesão neural. Seja essa lesão neural periférica ou central, coloquei aqui alguns exemplos. E como que eu diagnostico dor neuropática? O diagnóstico é clínico. Você pede depois exames para confirmar, mas normalmente existem alguns pilares diagnósticos, né? Os descritores de dor neuropática, que são muito clássicos, né? Queimação, choque, alfinetada, formigamento doloroso e frio doloroso, são esses 5 muito clássicos. Se o paciente te fala um desses 5, aumenta a chance da dor dele ser neuropática. É patognomônico? Não, mas aumenta a chance. Além disso, um histórico de saúde que indique um componente neuropático, ele teve alguma coisa que teve alta chance de lesão neural, ou teve uma lesão neural estabelecida. A dor neuropática ela irradia num trajeto compatível com aquele nervo, aquele conjunto de nervos lesionados. E ela dá também déficits outros neurais nesse trajeto, que é outras disfunções neurológicas. Então o diagnóstico é bastante clínico. E por que que a gente usa isso? Porque o tratamento multimodal para pacientes com dor neuropática, ele é específico. Eu preciso usar gabapentina ou pregabalina, antidepressivos, fármacos tópicos. Em uma segunda linhas eu já tenho, às vezes, associações de opioides. Em terceira linha, diversas outras evidências. Mas é diferente, por exemplo, de uma dor nociceptiva. Uma dor nociceptiva que tem, por definição, uma lesão ou uma ameaça de lesão em outros tecidos que não são neurais. E aí ela é dividida didaticamente em muscular, visceral, articular, óssea, não articular. Então tem uma série de cutânea, né? Tem uma série de dores diferentes, de síndromes diferentes dentro da dor nociceptiva. Ela dói de forma muito diferente umas das outras. Por exemplo, a dor muscular, que é nociceptiva, é diferente da dor visceral, que é nociceptiva. Então em um curso, por exemplo, como Conquistador, a gente aprofunda em cada uma dessas síndromes. Mas se a gente fosse resumi-las, a gente diria que elas têm o exame físico e a história o contrário da dor neuropática, né? Então, um componente nociceptivo pode irradiar, mas sem uma distribuição neural, pode ter disfunção motora, mas normalmente não tem, porque não há uma lesão neural. E o tratamento para ela é diferente. Normalmente a gente usa muito analgésico, muita escada analgésica da OMS.
E a gente usa adjuvantes mais para reduzir o consumo de opioide, evitar a sensibilização central ou tratar a sensibilização central, ou em casos de evidências específicas. Por exemplo, dor muscular, uma evidência mais para relaxante muscular. Dor visceral, uma evidência mais para relaxantes de musculatura lisa. E aí dentro, mergulhando em cada uma dessas síndromes, em uma outra aula, num outro dia, a gente vê evidências específicas para dor nociceptiva. E para a gente completar aqui as nossas síndromes dolorosas, o diagnóstico sindrômico de dor nociplástica, que tem uma definição toda chique, moderna, né? Mas basicamente ela quer dizer que é uma dor por uma alteração de nocicepção que não é neuropática, que não é nociceptiva. E claro, todo mundo pensa na fibromialgia quando pensa na dor nociplástica. Mas a dor nociplástica ela não precisa ser generalizada. Por exemplo, síndrome complexa regional. Ela nem precisa ser uma dor rara. Por exemplo, cefaleias primárias, uma enxaqueca. Uma enxaqueca, normalmente, é uma dor nociplástica, e o paciente tem uma boa funcionalidade, não precisa ter nenhum componente psicológico, psicogênico, ele tem enxaqueca, e é também uma dor nociplástica. Então é tudo que a gente vê que é por disfunção e não exatamente uma lesão estrutural. E aí o exame físico, ele é muito parecido com o da dor nociceptiva, porque não existe realmente uma lesão neural, mas pode existir uma disfunção. Pode até existir uma alteração do sistema nervoso autonômico, que a gente até usa para o tratamento. Então o tratamento normalmente é com adjuvantes, métodos não farmacológicos, e a gente nesses casos evita opioide. E existe até uma evidência para tratamento envolvendo o sistema nervoso autonômico quando a gente fala de dor nociplástica. Mas e a analgesia multimodal em si? Vamos falar um pouco dos fármacos multimodais. Vamos falar de pilares de tratamento da analgesia multimodal. E como vocês viram, o tratamento, que é o preâmbulo dessa aula, para dor aguda é diferente para dor crônica. Para dor neuropática, nociceptiva e nociplástica, os tratamentos são diferentes. Mas existe um conceito que ele permeia toda a analgesia multimodal, tanto em dor crônica quanto em dor aguda. Ele começou esse conceito com a dor aguda, mas ele foi trazido de uma forma muito bem sucedida para a dor crônica hoje com técnicas modernas que a gente tem de analgesia. E o que é importante na analgesia multimodal? Então hoje, a melhor evidência de analgesia multimodal, que é o que está no meio, é aquela analgesia com uso de fármacos de diferentes mecanismos de ação em doses menores, ao invés de um único fármaco em doses maior, que daria mais efeito colateral. Então a analgesia multimodal ela dá menos efeito colateral e você tem uma analgesia de melhor qualidade. Isso que está no meio é cercado por outros dois conceitos muito importantes. O primeiro é o conceito de redução de opioides, ou o que a gente chama de opioid sparing, que começou na analgesia da dor aguda e passou para a analgesia da dor crônica de uma forma muito natural. Não é que é proibido usar opioide, mas muitas vezes você consegue usar opioides de forma mais consciente. Então usar opioides atípicos, usar opioides que têm uma duração de ação maior, que não tem picos de ação tão grande e que vão fazer com que você consiga dar uma boa analgesia, talvez uma analgesia até melhor do que os opioides que não têm essas características e com menos efeitos colaterais. E tudo isso culminando em uma analgesia preventiva. O que é analgesia preventiva? Ela é aquela analgesia que você prevê as mudanças de necessidade analgésica do paciente. E isso começou na dor aguda. Por exemplo, o paciente ele fez uma cirurgia grande, por exemplo, essa da coluna que eu comentei, né, da escoliose. Eu sei que no pós-operatório ele vai sentir dor, então eu já deixo alguma coisa de horário. Mas esse conceito de analgesia preventiva, ele pode ser trazido para uma analgesia multimodal de dor crônica? Claro que pode. Então você pega, por exemplo, o paciente de dor crônica, ele vai passar naturalmente por efeitos de agudização ou por efeitos de piora da dor. A dor não é uma coisa constante, a dor é uma coisa que varia. Então é um sentir que varia. Esse paciente um dia ele sente mais dor, um dia ele sente menos dor. Vou dar um exemplo. Paciente falciforme. Você tem que dar alguma opção de resgate para ele, preventivo. Então ele está bem, está controlado ali da doença falciforme, eventualmente ele vai ter uma crise. E nem toda crise ele precisa internar. Às vezes ele tem um dia a mais de dor, 2 dias a mais de dor, que ele usa o analgésico em casa. Qual analgésico é esse? Alguma coisa que você deixou de forma preventiva. Porque se você não deixasse, esse paciente iria internar, poderia sensibilizar, poderia virar um usuário crônico de alguma coisa que alguém deu para ele que não foi você. Então vale muito a pena você transportar esse conceito de preventiva também para dor crônica. Por exemplo, osteoartrite, super comum, né? Todo mundo atende, eu acho que paciente com osteoartrite, antiga artrose. Esse paciente, ele está piorando gradativamente, ele vai fazer uma viagem. Você sabe que vai doer, é uma viagem para a Europa daquelas que anda, você fica andando e tal. Tudo bem, ele vai se poupar um pouco, mas você sabe que vai doer. Ele vai
para um casamento da neta dele numa fazenda, tudo caso real esse, né? Ele vai para o casamento da neta dele numa fazenda que vai ter que entrar no altar. Você sabe que vai piorar a dor dele. Então, você usar o conceito de dor preventiva também para dor crônica e oferecer analgésico para os seus pacientes nesse cenário é muito bom. E não precisa ser algo assim, analgésicos fortíssimos. A gente vai falar desde analgésicos básicos aqui, que podem ser usados de maneira preventiva. Então, por que a redução de opioides, ou opioid sparing, ou usar o mínimo possível de opioides com qualidade de vida é importante? Porque os opioides são aí relacionados aos principais efeitos colaterais, tanto físicos quanto psíquicos dos analgésicos. Eu costumo dizer assim, se você pega um paciente que está com qualquer dor e dá 100 mg de morfina para ele, provavelmente você resolve a dor do paciente. Mas na grande maioria das vezes vai dar uma série de efeitos adversos desagradáveis, né? Então a gente quer poupar esses efeitos adversos com a analgesia multimodal. Que a analgesia multimodal, ela atua em diferentes pontos da via da dor. Aqui está representada tanto a via da dor quanto a via analgésica descendente, de forma simplificada. E você vê que os fármacos eles podem atuar em pontos diferentes. Então, se eu coloco 2 ou 3 fármacos que atuam no mesmo ponto, talvez não seja o melhor. Talvez seja melhor, com uma analgesia multimodal, eu associar fármacos, até no mesmo comprimido, por que não? Que atuem em pontos diferentes da via de dor. E por que isso precisa ser preventivo? Por que eu não posso deixar o paciente ter dor e aí depois eu dou devagarzinho lá um analgésico para ele, né? Tem um conceito gráfico de analgesia preventiva que eu gosto muito, que é esse, ó. Então, se você for ver aqui o primeiro caso, o paciente ele tem uma lesão, que está escrito como injury, ele tem uma lesão, não foi feita bem uma analgesia ali perilesional, e ele ficou com dor no pós-operatório, né, no pós-lesão, não pode nem ter operado, né, que é o gráficozinho da nociception. E embaixo, esse triângulozinho, o que que é? É a quantidade de sensibilização que ele teve. Imagina que a área do triângulo, que está embaixo ali do injury, nociception, seja a quantidade de sensibilização que o paciente teve. Ele teve uma boa quantidade de sensibilização. Se ele teve sensibilização, possível que ele cronifique. E o segundo caso, ó, o segundo caso que está à direita dele, é um paciente que ali durante a lesão, perilesão, não teve muita atenção. Mas aí depois você deu eventualmente uma analgesia para ele. Ou, por exemplo, no caso de dor crônica, aquele paciente que não tinha um analgésico se necessário. Mas no dia seguinte ele conseguiu falar com você, você falou, toma X de analgésico, mandou uma receita para ele. Ele tomou, melhorou um pouco a dor. E se você for ver, o triângulozinho ele já tem um dente. Então a área de analgesia, a área de sensibilização foi menor, ele teve menos sensibilização. O terceiro, que é embaixo ali, embaixo do primeiro, ele já tinha esse analgésico preventivo. Então, quando ele começou a sentir dor, ele tomou. Mas você falou para ele tomar um dia ou 2, não falou para ele tomar mais tempo. E ele ficou com crise ali uns 3, 4, 5 dias. Foi uma coisa que não foi prevista. Por exemplo, uma falha de comunicação, alguma coisa assim. Ele teve uma analgesia preemptiva, que foi, ele tinha alguma coisa para usar perto da lesão, mas ele não tinha uma coisa preventiva longitudinal. Então, no final ali da crise dele, tanto de dor crônica quanto de dor aguda, ele teve dor. E ele tem um triângulozinho de sensibilização pequenininho, mas ele pode ainda sensibilizar. E pode ainda ter dor crônica. O que é o ideal, então? É você ter um plano para o peri-lesão ou para o peri-crise de dor, no caso de dor crônica, e que esse plano se estenda por algum tempo, que o paciente consiga não sensibilizar, consiga não ter um triângulozinho de sensibilização, porque ele está sempre usando analgésico. E aí ele pode até ter um estímulo doloroso, está escrito aqui, ó, esse último aqui, ele tem nocicepção, ele tem um estímulo doloroso. Mas ele não sensibilizou, porque você sempre atuou dando analgésico para ele. Então essa é uma forma gráfica da gente mostrar o que é analgesia preventiva. Isso é muito importante. E quais medicações a gente usa para isso? Vamos falar do começo de analgésico simples. Então, analgésico simples, o paracetamol, parece assim um começo, mas para o paciente que não usa nada, pode ser usado de resgate. Para o paciente, às vezes, que tem bastante efeito colateral com outros fármacos, ele pode ser usado como base da analgesia. Ele é um inibidor de COX-3, que é uma COX que tem mais no sistema nervoso central, e tem uma ação canabinoide. Existe hoje dose segura de paracetamol para todas as idades de pacientes. A gente só tem que tomar cuidado com a disfunção hepática. E a dipirona? A dipirona tem poucos estudos, ela só é liberada em alguns países. A ação dela é principalmente dependente dos metabólitos hepáticos, então a limitação na disfunção hepática que existe para o paracetamol acaba existindo também, de certa forma, para a dipirona. Mas ele tem diversos mecanismos aqui de ação no sistema nervoso central,
com um efeito analgésico e também um efeito antiespasmódico. Isso é muito legal. Então, se você pega, por exemplo, um paciente que tem uma dor visceral, existe, teoricamente, um benefício maior do uso da dipirona, porque ele tem também um efeito antiespasmódico. E os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, qual a função deles na analgesia multimodal? As prostaglandinas criadas pela inflamação, dá para ver aqui, ó, o PGE2, por exemplo, né? Ela gruda no nosso receptor e ela faz com que ele seja mais sensível. Então a inflamação, ela não exatamente causa dor por si mesma, ela só deixa a coisa mais sensível, uma sensibilização que a gente viu periférica. Qual a função dos anti-inflamatórios? Reduzir essa sensibilização periférica. E aí a gente tem aqui tanto os inibidores de COX-1 quanto os inibidores de COX-2. E a gente vai ter até um gráfico interessante sobre isso. Mas quando a gente fala de COX-1, né, a ciclooxigenase 1, a gente chama ela de constitucional, porque ela tem efeitos homeostáticos importantes, tanto em rim, quanto estômago, quanto função plaquetária. E a COX-2, a gente chama de indutível, ela acontece principalmente quando tem inflamação. Então, onde tem inflamação, existe o desenvolvimento ali de COX-2 e é ela que gera a maior parte das substâncias locais pró-inflamatórias. Mas ela também tem um efeito constitucional importante, tanto no coração quanto nos rins. Então, você pega alguma coisa que bloqueia só COX-2, também é um problema. Vocês sabem disso, muitos anti-inflamatórios já saíram do mercado por causa disso. Só que o mais importante é você bloquear mesmo a COX-2, não de forma muito intensiva, mas bloquear mais COX-2 do que COX-1, porque a COX-2 é o que está relacionada mais à sensibilização periférica. Então, os anti-inflamatórios, eles têm uma taxa de bloqueio variável de COX-2 em relação ao COX-1. E se você for ver nesse gráfico aqui, ó, dá para ver, a grande maioria dos anti-inflamatórios é seletivo para COX-2. Qual é o ponto? Passou-se uma nota de corte ali embaixo da nimesulida, em cima do celecoxib, e foi dito que tudo abaixo daquilo ali era COX-2 seletivo, tudo acima não. Mas, na verdade, o que a gente vê? A gente vê que muitos, ou quase todos os anti-inflamatórios, eles são sim seletivos. E qual a vantagem de você usar um anti-inflamatório que está mais para baixo dessa tabela? Ele é mais seletivo para COX-2. Eu tenho uma menor toxicidade, né, uma maior tolerância no trato gastrointestinal, menor influência na agregação plaquetária e eu consigo uma posologia um pouco mais amigável, né, 1 ou 2 vezes no dia. E qual a desvantagem? Normalmente custo. E quanto mais eu aumento a seletividade para COX-2, mais eu aumento o risco cardiovascular. Tanto é que os super seletivos para COX-2 hoje em dia foram retirados do mercado. E os efeitos adversos, eles são constantes, os efeitos adversos renais, cardiológicos e pressão arterial, tanto para os mais seletivos quanto para os menos seletivos. O que o mais seletivo poupa de efeito colateral? Aquilo que eu mostrei no slide anterior, agregação plaquetária e trato gastrointestinal. Tanto efeitos renais quanto efeitos cardiovasculares continuam sendo importantes também no COX-2 seletivos. Questão de opioides. Hoje em dia a gente utiliza a escada analgésica da OMS, que foi criada para dor oncológica, a gente usa muito para dor nociceptiva. Mas, desde que ela foi criada, existiam algumas melhoras ou mudanças na escada analgésica, assim, que não são oficiais, mas que a gente utiliza opioides de forma diferente, conforme a disponibilidade do mercado. Então, por exemplo, quando a gente fala de opioides fracos, quando a gente compara o tramadol com a codeína, a gente vê que a codeína tem o seu espaço na analgesia, mas o tramadol, ele tem uma potência similar e é um opioide atípico, quer dizer, ele tem 30% de ação opioide, que está mais relacionado ao seu metabólito, e ele tem 70% da ação dele mais de atuação em via analgésica descendente. Ou seja, boa parte do efeito analgésico dele não é opioide, e ele atua de uma potência similar ali à codeína. Por ser um opioide atípico, ele tem menos efeitos adversos opioides, todos aqueles que eu mostrei, exceto um, náusea e vômito, que a gente sabe que tramadol dá bastante náusea e vômito em alguns pacientes, por causa do seu efeito serotoninérgico. Mas se você tem um paciente que já usou tramadol, não tem náusea e vômito, talvez valha a pena você usar ele em relação à codeína na grande maioria dos cenários, porque você vai estar poupando efeitos adversos usando um opioide atípico. Opioides fortes, quando a gente compara, por exemplo, morfina, que é o nosso padrão ouro, né? Usado já há bastante tempo, com outros opioides mais modernos, por exemplo, a oxicodona. Tem uma potência um pouco maior do que a morfina, tem possibilidade de uso de liberação controlada. Existem estudos, principalmente em oncologia, para uso de oxicodona no segundo degrau da escada analgésica. E entre morfina e oxicodona existe uma tendência a se preferir a oxicodona quando o paciente tem dor visceral. Claro que não é para todo mundo que tem dor visceral que a gente passa oxicodona, mas uma vez que eu decidi prescrever um opioide forte, talvez valha a pena considerar
a oxicodone. São mudanças que a gente faz, às vezes, na nossa prescrição de opioide. Por exemplo, buprenorfina, que é um analgésico mais novo, quando a gente compara com metadona. Buprenorfina, em torno de 75 vezes mais potente que a morfina. E a metadona com uma potência muito variável, né? Eu gosto muito de metadona, mas ela tem alguns problemas. Ela tem uma potência extremamente variável, é de difícil titulação e ela demora um pouco para chegar no nível. Para dor crônica, excelente. Para dor aguda, bom também, mas precisa tomar cuidado. Principalmente com alargamento de QT e outros efeitos colaterais que ela tem. Mas ela tem muitas vantagens. Ela é um opioide atípico, ela é tratamento até para abuso de opioide, para cenários de uso disfuncional. Então, para pacientes abusadores de opioides, a metadona pode ser bastante utilizada, ela é muito interessante. Ela tem uma atipia, né? Ela atua em receptor NMDA e tem ativação da via analgésica descendente, então ela também é um opioide atípico, tudo isso com um custo-benefício muito bom. Então ela tem as partes boas e as partes de atenção. E a buprenorfina? A buprenorfina hoje no Brasil a gente só tem o uso transdérmico, que tem uma latência muito alta, normalmente a gente não usa para dor aguda, mas realmente está relacionado a baixos efeitos adversos. Em pacientes com dores crônicas a gente tem usado cada vez mais. Tem um custo-benefício em questão de valor mesmo, um pouco menos acessível que a metadona e outros analgésicos, mas ela pode ser utilizada principalmente em cenários de dor crônica. Agora, uma coisa que é interessante é você fazer uma analgesia multimodal em um único comprimido. Claro, não é para todos os pacientes, mas pode ser que seja importante. Às vezes, num cenário de dor aguda ou de uma agudização que o paciente vai tomar um resgate já multimodal, você pode usar, por exemplo, opioide associado a diclofenaco, que tem uma ação multimodal ali, tanto anti-inflamatória, opioide e via analgésica descendente em um único fármaco, com um efeito sinérgico na potência, né? O que é o efeito sinérgico? Se eu pegar o efeito do tramadol, o efeito do diclofenaco e somar os dois, quando eu tomo os dois juntos, esse efeito é maior do que a soma dos dois, é o que a gente chama de efeito sinérgico, né? Até diminuir a latência, o paciente ele consegue um efeito mais rápido, com diversos estudos mostrando o uso. Também não precisa associar com anti-inflamatório, dá para associar o opioide com analgésico. Hoje em dia a gente tem formulações disso no mercado, por exemplo, tramadol com paracetamol, mas também existem formulações que você pode fazer. Pode pedir para o paciente tomar um analgésico e tomar um opioide junto. Então, por exemplo, o tramadol com paracetamol ele tem uma ação multimodal também de efeito de analgésico simples com o efeito opioide e o efeito em via analgésica descendente. Também um efeito sinérgico na potência, que você pode fazer num único comprimido, ou você pode pedir para o paciente comprar 2 comprimidos separados e tomar, sendo um pouco mais trabalhoso. Então isso seria uma breve explicação de opioides, como são feitos na analgesia multimodal, e principalmente chamando atenção para técnicas novas, opioides novos e associações novas, que podem ser interessantes ou não, claro, depende de cada um dos casos, mas para você ter opções de prescrição na sua prática clínica. Gabapentinoides. Gabapentinoides tem uma série de atuações de rodapé de livro, mas a principal atuação é se ligar a canais de cálcio no sistema nervoso central, reduzindo a liberação de neurotransmissores. E aí tem uma série de indicações para dor crônica. A primeira linha de tratamento de dor neuropática, é muito indicado em dor nociplástica, gabapentina, pregabalina. Mesmo em dores crônicas não neuropáticas, pode ser usado para dessensibilização. A psiquiatria usa muito como ansiolítico, sedativo, modulador do sono. Então, para analgesia multimodal de dor crônica, mesmo que essa dor não seja neuropática, o gabapentinoide já é bem estabelecido. E para dor aguda? Para dor aguda, se você for ver alguns estudos modernos, eles sugerem que o gabapentinoide ele não tenha efeito modulatório em dor aguda. Então, por exemplo, você usaria o gabapentinoide num pré ou num perioperatório e o paciente não teria uma redução de dor. Isso é o que dizem, por exemplo, meta-análises que pegam todas as cirurgias juntas. Agora, se você pega estudos e meta-análises que nicham especificamente para algumas cirurgias elas mesmas, você vê que pode ter um espaço do gabapentinoide na dor aguda. Então, por exemplo, se você pega meta-análise e estudos que fazem para cirurgias específicas, que têm um potencial álgico maior, por exemplo, cirurgias ortopédicas, cirurgias abdominais, cirurgias de coluna. Então tem uma série de evidências que o gabapentinoide pode sim ser usado, inclusive em meta-análises, quando você nicha mais e usa em cirurgias de maior potencial álgico. Então o gabapentinoide, tanto para dor aguda quanto para dor crônica, ele é um ótimo aditivo da analgesia multimodal, você só deve tomar cuidado na dor aguda e usar realmente para cenários em que o paciente vai ter uma dor significativa, senão a evidência é menor para você utilizar. E de efeitos adversos é importante a gente citar
que existem vários efeitos adversos de gabapentinoide. Frequentemente os pacientes vêm se queixando de efeitos adversos estranhos, até bizarros do gabapentinoide. A hora que você vai ver na bula, tem. Então, é importante, se o seu paciente se queixa de alguma coisa depois de tomar gabapentinoide, especialmente sistema nervoso central, dá uma procurada na bula, pode ser que seja um efeito adverso mesmo. Mas quais os principais efeitos adversos? Sonolência, tontura, diplopia, cefaleia, às vezes aquela sensação que o paciente fala que a cabeça parece ter uma névoa na cabeça, né? Isso são efeitos adversos comuns, são os mais comuns, mas o que é importante saber dos gabapentinoides? Tem uma longuíssima lista de efeitos adversos. Então, se você pega um paciente que está se queixando disso, dá uma olhadinha na bula, pode ser que seja do gabapentinoide. Então aqui estão os principais, a tontura, sonolência, cefaleia, astenia e ataxia. São os principais efeitos adversos que a gente vê, mas a gente não deve descartar outros também. Antidepressivos. Antidepressivos, eles atuam majoritariamente na inibição de recaptação de monoaminas, principalmente serotonina e noradrenalina no sistema nervoso central. E eles atuam diretamente ativando ou melhorando a ação da via analgésica descendente. E como indicações de primeira linha, eu tenho para dor neuropática, dores nociplásticas, dores crônicas não neuropáticas e também uso psiquiátrico. Vocês podem ver, é a mesma indicação dos gabapentinoides. Claro que são doenças diferentes, e são também fármacos diferentes, mas a gente usa muito em dor os gabapentinoides e os antidepressivos como pares, né? Eu vou indicar aqui para esse paciente um gabapentinoide ou um antidepressivo. E você vai trabalhando com esses dois fármacos de uma forma multimodal em dores crônicas muito frequentemente. E para dor aguda? Para dor aguda, normalmente a gente vê uma redução pequena da dor. Então, em média, se você pega uma escala de 0 a 10, em média 1 em 10, quando você usa um antidepressivo para dor aguda, ou até menos do que 1, que é o que a gente chama de clinicamente pouco relevante, apesar de ser estatisticamente relevante. Existe uma redução pequena do consumo de morfina, em média 2 mg por dia, assim, coisas que talvez não vale a pena para os efeitos colaterais que traga. Mas, claro, a gente trabalha com pacientes individuais e não com artigos científicos. Pode ser usado, mas sabendo que na grande maioria das vezes o benefício é pequeno. Se existir um antidepressivo que tem um benefício um pouquinho maior para dor aguda, é a duloxetina. Talvez valha a pena pensar em usá-la, caso seja interessante. E os efeitos adversos? Os efeitos adversos dos antidepressivos, principalmente tricíclicos, são esses 4, né? Anticolinérgicos, estaminérgicos, noradrenérgicos e serotoninérgicos. Quando eu pego antidepressivos duais, que a gente usa muito tricíclico ou dual, a gente tem praticamente eliminados os efeitos adversos colinérgicos, anticolinérgicos, e muito menos os estaminérgicos. Então a gente tem muito efeito adverso adrenérgico e serotoninérgico, a parte de baixo aqui da tabelinha, quando a gente usa antidepressivos duais. E quando a gente usa tricíclicos, a tabelinha inteira, todo o conjunto da tabelinha de efeitos adversos. Então é importante a gente sempre ficar atento para efeitos adversos da analgesia multimodal, tanto aguda quanto crônica, porque eles podem aparecer também nos primeiros dias de tratamento. Ketamina. Então, ketamina ou cetamina, qual o efeito dela? Bloqueio de NMDA, a gente viu nessa aula que é o principal mecanismo de sensibilização central. Tem um efeito analgésico e tem um efeito anti-hiperalgésico. Então, a gente usa a ketamina como adjuvante à analgesia multimodal perioperatória, já vou comentar de dose. Para paciente com tolerância ou dependência de opioide, ela pode ajudar a tratar a própria tolerância ou dependência em si e ajudar na dor também, ou para dor crônica refratária, como um resgate anti-hiperalgésico para esses pacientes. Então, por exemplo, a gente tem aqui indicações de uso de ketamina, tanto em dor neuropática, central periférica, dor nociplástica, dores agudas. Então, a ketamina ela é um grande, chamamos assim, um coringa dessensibilizador, né? Para vários casos que eu comentei, tanto de dor refratária, quanto de pacientes com transtorno por uso de substância, transtorno por uso de opioide. Se você fizer de uma forma responsável, claro que existe sempre um risco, mas você pode tratar a dor desses pacientes também com cetamina. Existem várias formas diferentes de fazer. Eu gosto muito de fazer a infusão de 0,05 a 0,5 mg por quilo-hora. Então começa com 0,05 e vai aumentando devagarzinho. Você pode aumentar todo dia ou pode aumentar 2 vezes por dia e vai vendo a resposta ao longo de alguns dias. Normalmente fica ali entre 3 e 10 dias uma infusão de ketamina. Existe cada vez mais protocolos ambulatoriais, então infusões de 40 minutos, 1 hora que o paciente vem fazer uma vez por semana,
e aí normalmente se faz 0,4, 0,5 miligramas por quilo em 40 minutos, e o paciente volta semana que vem para refazer. Então existe uma tendência a se ambulatorizar, vamos dizer assim, o uso da ketamina, que é muito interessante. O principal efeito colateral que a gente deve ficar atento é a dissociação nessas doses analgésicas, que pode ser tratada ou melhorada com o uso de benzodiazepina. E analgésicos locais, anestésicos locais, principalmente a lidocaína. A lidocaína é interessante porque ela pode ser usada de forma intravenosa, ela tem um efeito analgésico primário de bloqueador de canal de sódio, que é o anestésico local, mas ela tem um efeito dependente da dose. Então olha que interessante aqui, dependendo da concentração de lidocaína, da concentração plasmática de lidocaína, ela tem efeito em receptores diferentes. Então conforme eu vou aumentando a concentração plasmática, eu posso ter toxicidade. Claro, tem as linhas de toxicidade aqui, mas tem também as linhas de bloqueios de receptores. Por isso que as infusões de lidocaína venosa normalmente são doses mais altas de lidocaína venosa, com evidência tanto para dor neuropática quanto para dor nociplástica e dor pós-operatória. Normalmente eu gosto de fazer para o perioperatório 1 mg por quilo, uma infusão contínua por 12 ou 24 horas, associada com uma melhora de outros fármacos da analgesia multimodal. E para dor crônica eu faço o bloqueio simpático venoso, que é de 3 a 5, normalmente 5 mg por quilo, infundidos aí em próximos de 1 hora, e podem ser repetidos, pode ser feito de 3 a 5 infusões, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez a cada alguns dias. O que é importante da cetamina? A gente tomar cuidado, claro, com os efeitos adversos, que são diversos, né? São vários efeitos adversos, mas todos eles dose dependente e crescentes. Até eu chegar numa parada cardíaca por lidocaína, eu passo por uma série de efeitos adversos que vão dar esse sinal de alarme, que podem ser importantes eu ficar de observação para pausar a infusão, e aí o paciente não vai aumentar a concentração plasmática até chegar em cenários catastróficos, como uma parada cardíaca por anestésico local. Então essa aula se propôs a revisar os principais conceitos moleculares e clínicos de analgesia multimodal. Por que é importante a analgesia multimodal? Tanto em dor aguda quanto em dor crônica, e como a gente faz isso, né? Focando ali nos diagnósticos, e focando em alguma coisa também nos fármacos. Claro que uma aula completa, um curso completo, você pode assistir depois, mas é importante chamar a atenção. Muitas vezes a gente tem as aulas sobre os conceitos, mas é importante juntar esses conceitos. E como mensagens para casa, eu queria deixar que a analgesia multimodal tem evidência tanto em dor aguda quanto em dor crônica. Não é um conceito só de anestesista, é um conceito importante também para o médico de dor em consultório. Você ter opções multimodais, ter opções preventivas, sempre dar os resgates para os seus pacientes usarem em casa, ter opções, ter saídas para os seus pacientes, para evitar a sensibilização, ou, se ele já é sensibilizado, para facilitar a dessensibilização. Então, em questão de dor aguda, a gente tem uma preferência para analgesia multimodal, poupadora de opioides, uma preferência para bloqueios e um desmame mais rápido. O paciente chegou bem, chegou num bom controle de dor aguda e melhorou ali o estímulo nociceptivo, a lesão dele, eu posso ir reduzindo a medicação. E para dor crônica? Para dor crônica a gente tem também o conceito de analgesia multimodal com uma ênfase muito grande nos adjuvantes, mas também em medidas não farmacológicas e mudanças de estilo de vida. Essa aula não se propôs a falar sobre isso, mas são temas muito importantes que eu sempre falo. Vale muito a pena a gente pensar nessas medidas não farmacológicas, mudanças de estilo de vida e cada vez mais para dor crônica, até em bloqueios analgésicos, neurólises, neuromodulações, mas que começam com bloqueio teste, começam com bloqueio analgésico. Lembrando que para o paciente de dor crônica ele ficou bem com a analgesia segura que você colocou para ele, demora alguns meses para fazer o desmame. Faça um desmame mais lento da analgesia multimodal quando for para dor crônica. O uso de adjuvantes, ele não deve ser só para dor neuropática. Então, só vou pensar em gabapentina, pregabalina, antidepressivos, ketamina quando é dor neuropática. Não faça isso. Vale a pena também pensar nesses fármacos para dor aguda. Claro, não são para todos os pacientes, mas vale a pena pensar para eles para dor aguda também. E mesmo na dor crônica, na dor neuropática, vale a pena ampliar o uso para que seja cada vez mais segura e multimodal a analgesia dos nossos pacientes. E por fim, quase sempre dá para você indicar opioide. Tem algumas situações que realmente a gente não indica, mas que o uso seja consciente, que com a analgesia multimodal a gente consiga reduzir cada vez mais o consumo de opioides sem aumentar o sofrimento dos pacientes, mas só melhorando a segurança analgésica. Então, espero que tenham gostado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Essa aula fica gravada e foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.